Infelizmente, as pessoas têm pensado no pior. Por mais que elas queiram vencer, sempre há barreiras, frustrações. É o seu caso? Você que se frustrou na sua vida porque você hoje está vivendo uma situação que jamais você esperava passar. O que você planejou que acontecesse nesse ano não aconteceu. Estamos nos aproximando do final do ano e você até agora não alcançou os seus objetivos. Aí vem a tristeza, o desânimo, a insatisfação. Há pessoas que não entendem o porquê a vida dela não progride. Embora você talvez frequente uma religião, mas você não está conseguindo obter respostas e resultados na sua vida. No programa de hoje, nós vamos mostrar casos de pessoas que mudaram de vida. No final do programa, você vai ter a oportunidade de orar conosco. Eu convido você desde já para essa oração e nós vamos colocar agora a matéria. Eu queria que você prestasse atenção. Em seguida, eu volto com você. Venha desfrutar dos planos que Deus preparou para você. Na quarta-feira, eu aprendi a manter a minha fé. Aqui a gente chega na igreja, se liberta, então a gente aprende uma fé. E nas quartas eu aprendi a manter e a proteger essa fé, porque eu sabia que era ela que ia me levar a ter salvação. Então, nesse meio tempo, nas quartas-feiras, eu aprendo como fazer para continuar na fé e a manter ela, a como aprimorar, a como usar. É na quarta-feira que eu aprendo isso. Por meio da fé, tudo se torna possível. Hoje eu sou feliz, eu tenho paz, eu sou calma, eu não tenho mais aqueles problemas de nervosismo, eu não tenho mais problema de medo, eu não tenho mais as crises de ansiedade. Hoje eu me libertei totalmente. Te convidamos a compartilhar deste momento único e inexplicável na presença do Altíssimo. A reunião de quarta-feira, na verdade, eu entendo que é a reunião mais importante da Igreja Universal, né? E ela faz uma grande diferença para nós. Venha até a Catedral Universal e veja como Deus pode te ajudar. Eu sugiro que aqueles que resistem, até porque tem até uma formação na área teológica, que venham ver com os próprios olhos, venham frequentar as reuniões e deem oportunidade para ver a ação do Espírito Santo, que realmente aqui na Igreja Universal ela é muito grande, é muito intensa a presença do Espírito Santo. Então eu sugiro que deixem de lado essa resistência e venham assistir as reuniões, porque vão se surpreender. Te esperamos nesta quarta-feira, às 19 horas, na Noite do Espírito Santo. Não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Nessa reunião é uma oportunidade para você aprender e se fortalecer espiritualmente falando, para que você continue na sua caminhada. Essa frustração, essa angústia, essa decepção, sabe, tudo que está acontecendo dentro de você, que você não quer mais passar por isso. Então é momento de você chegar a Deus, momento de você entregar tudo isso para Ele. E você vai aprender a usar uma fé prática, uma fé inteligente que vai surtir efeito na sua vida. E quando nós buscamos a Deus, a presença dEle, isso faz uma diferença muito grande. Entenda uma coisa, quando o nosso interior ele vai mal, consequentemente o nosso exterior também vai. A prova disso, quantas pessoas estão agora com vazio, com uma angústia. Você percebe um desequilíbrio na sua vida. Mas tudo isso começou aqui dentro. Então essa quarta-feira é uma reunião muito importante e eu faço esse convite para você. Principalmente no horário das 19 horas, que é o principal horário. Esteja conosco.
Assim como a Ágata, ela teve uma experiência com o Espírito Santo, você também pode ter uma experiência. Acompanhe a história dela. Complexos, vazio, insegurança. Essas coisas comandavam a minha vida. Eu sempre tive um vazio muito grande dentro de mim. Os meus pais, eles me davam todo carinho, todo amor, então não tinha o porquê de esse vazio existir. Mas nada me preenchia. Então eu comecei a fazer de tudo pelas outras pessoas, né? Para amizades, para colegas. Então eu era sempre aquela pessoa que estava ali à disposição, mas quando eu precisava, não tinha nada em troca. Conforme eu fui crescendo na minha adolescência, isso se intensificou. Comecei então a buscar em relacionamentos, tive relacionamento com vários rapazes e não dava certo, porque o problema ele estava na verdade dentro de mim. Gostava de estudar, procurava me destacar, mas as coisas também não davam certo. E assim, era um complexo de inferioridade muito grande, né? Tive muito bullying na escola, entre os familiares também. Então, essa não aceitação, né? Que na verdade estava na minha cabeça. Vinham aquelas vozes de que você então nunca vai conseguir ser alguém, você nunca vai conseguir desenvolver profissionalmente, apesar de me dedicar bastante, eu estudar bastante, eu gostava, né, de estudar. Quando chegou na hora de eu precisar passar numa faculdade, né, numa boa faculdade, eu não consegui, né, eu já pensava, né, nossa, eu vou dar mais um gasto para os meus pais, né, vai ser algo que vai precisar ser dedicado para isso, enfim. Em casa sempre muitas brigas, né? Eu brigava direto com a minha mãe, sem motivo. E isso foi, né, só aumentando esse vazio, essa insegurança, esse complexo que existia dentro de mim, né? Foi crescendo, foi se tornando, né, como uma barreira mesmo. E aí chegou um ponto que eu já estava na faculdade, estava num relacionamento, e esse vazio continuava. Então, eu já estava, né, dando passos para eu ter uma vida mais estabilizada, mas dentro de mim eu não era feliz. Então, devido às brigas constantes dentro de casa, os meus pais chegaram a se separar e a minha mãe, ela recebeu o convite de uma colega para ir na Igreja Universal. E depois de uns 2 meses que ela estava, né, frequentando, que ela me fez o convite. E a primeira vez que eu pisei na igreja foi numa reunião de sexta-feira. Logo que eu cheguei, eu já quis sair correndo, eu não quis ficar naquele ambiente, né? Eu não queria estar ali. Mas quando eu saí daquela reunião, eu já saí diferente. Saí com paz dentro de mim, né? Eu consegui dormir mais tranquila. Apesar de eu ter ido em vários locais buscar a Deus, eu não tinha um contato com a Bíblia. Eu não chegava a ler, eu até lia, mas não compreendia, né? Então a minha mente aos poucos foi se abrindo. E nisso eu fui buscando mais as coisas de Deus. Eu busquei me envolver com as coisas de Deus. Então eu tive sede pela palavra, de ler a Bíblia de verdade, que antes eu não compreendia. Eu deixei de buscar aquelas amizades. Foi algo natural. Quanto mais eu me envolvia, me entregava para Deus, mais Ele ia me preenchendo e aquelas coisas de antes já não me atraíam mais, já não brilhavam mais os meus olhos. Então, numa reunião de domingo pela manhã, a pregação foi sobre a salvação e o fim dos tempos, né? O quanto que todos os sinais, assim, eles da volta do Senhor Jesus, eles estavam acontecendo. O Senhor Jesus, Ele me mostrou que se eu morresse naquele momento, eu não seria salva. Não era por merecimento que eu ia receber o Espírito Santo, mas sim porque se eu cresce, se eu de fato entregasse a minha vida nas mãos dele. Naquele momento eu não senti nada, eu não vi nada, eu não tive nenhuma sensação, foi uma certeza dentro de mim. Ele falou comigo, não temas, né? Você é minha filha. E aí sim, depois dessa certeza, dessa segurança, foi como se eu tivesse indo desse abismo, né, que eu me vi praticamente já no inferno, para a alegria da salvação.
Aí sim, depois dessa certeza, conforme a busca, veio uma paz, assim, uma alegria que parecia que não ia caber dentro de mim. Antes eu me via como a pior pessoa, né, que nunca ia dar certo, que nunca ia conseguir as coisas. Agora o Senhor Jesus era comigo, então não tinha nada que poderia me impedir, me barrar. O Espírito Santo, para mim, ele é o maior presente, assim, que eu posso ter recebido. Assim como a Ágata, ela alcançou o Espírito Santo uma vez buscando de todo o seu coração, de todo o seu ser, o Espírito Santo veio sobre a vida dela. Lhe fez uma mulher feliz, realizada, e o mesmo Deus pode fazer com você também, sabia? Você tem buscado em coisas, buscado em pessoas, buscado no que esse mundo apresenta. Mas honestamente, você sabe que você não tem encontrado a verdadeira felicidade. Você pode ter momentos felizes, que são raros, mas a paz tem lhe faltado. Nessa quarta-feira esteja conosco. Aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro, na nossa catedral. O horário principal, às 19 horas. Esteja conosco, ou em um dos nossos templos aqui no estado de Santa Catarina. Agora, se você tem a oportunidade em São Paulo de estar no Templo de Salomão, então aproveite essa oportunidade. No Templo de Salomão, às 20 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Você é o nosso convidado todo especial. Eu quero falar a respeito de uma reunião que acontece domingo. Na verdade, são 3 reuniões especiais. 3 horários, 3 oportunidades para você e a sua família desfrutar do que Deus tem feito na vida dessas pessoas que vêm e com certeza vai fazer na sua vida também. Você vai acompanhar a matéria, em seguida eu falo mais a respeito. A vida muda quando a fé é colocada em prática. Pessoas comuns que alcançaram conquistas extraordinárias. Eu tinha minha mãe, mas a minha avó era o meu tudo. Tinha muita vontade de morrer, de ir embora com ela. Aos 18 anos eu casei. Aquela angústia não passou, ao contrário, piorou. Eu tinha uma sombra que me acompanhava e uma voz que me acompanhava, que dizia que não tinha jeito, que eu tinha que morrer, que eu tinha que me matar. Aí a depressão bateu forte. Eu morava num condomínio na época. Eu subia até lá em cima. E eu queria dar cabo da minha vida. Mas como tem um guarda que fica, né, e ele olha pelas câmeras, ele me viu. E ele foi lá e me tirou de lá. Aí eu comecei na bebida. Comecei a fumar e caí na prostituição. E ali eu percebi que eu realmente iria morrer ali. Aí eu cheguei em casa, meu filho frequentava a Igreja Universal, já na época. Ele me fazia convite, mas eu nunca quis vir. E aí eu acordei o meu filho, eram umas 11 horas da noite, e perguntei para ele, tu vai na igreja amanhã? Vou, mãe. Então eu vou com você. Você também pode dar o próximo passo para a sua transformação. Era um domingo, eu cheguei na igreja, pastor. Eu lembro que eu chorei muito, mas ao participar da reunião, eu já senti uma paz. Aquela angústia que tinha dentro de mim, aquele peso que eu carregava, pastor, já não estava mais. Então eu conversei com o pastor, olha, você vai fazer assim, a senhora vai fazer assim, assim, assim. E eu comecei a obedecer. Então eu falei para Deus, se o Senhor realmente existe, o Senhor está aqui, o Senhor vai me ajudar. Eu quero mudar, eu quero sair dessa vida. E aos poucos eu fui largando todo o pecado, todos os vícios. Isso tudo era como se fosse assim, um sonho, sabe? Porque aquilo tudo passou. Então o pastor falou do Espírito Santo. Eu disse, bom, então eu quero o Espírito Santo, porque ainda faltava algo. Até que um dia eu, graças a Deus, fui achada por Jesus. E aí assim, foi maravilhoso. Nem o nascimento do meu filho foi tão importante quanto o Espírito Santo. Te esperamos neste domingo, às 9h30 da manhã. Não esqueça, a entrada
o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. E nesse domingo você tem a oportunidade de receber a gota milagrosa. Que gota milagrosa é essa? Nós estávamos no Templo de Salomão e antes de chegar aqui no estado de Santa Catarina, nós pegamos um pouco da água do poço do Templo de Salomão. E nessa mensagem você vai entender um pouco. Acompanhe. Olá, que Deus abençoe a todo o povo do estado de Santa Catarina. Nós estamos aqui no Templo de Salomão, exatamente no poço, onde as pessoas todos os domingos, elas tiram um pouco dessa água e entram com essa água no templo. E no momento da oração, da ministração, da cura, elas bebem essa água. E os milagres têm acontecido. E o mesmo vai acontecer em todo o estado de Santa Catarina. Cura física, cura na alma, restauração na sua família. Por isso eu faço esse convite para que nesses próximos domingos vocês estejam conosco. Eu vou pegar agora um pouco da água aqui do poço, como você pode acompanhar aqui, e estarei levando para todo o estado de Santa Catarina. E eu tenho certeza de uma coisa, essa água será uma bênção para você e para a sua família. Será uma fonte que vai jorrar no seu interior. Nos veremos às 9h30 da manhã, ou às 7 ou às 18 horas. Procure uma Igreja Universal do Reino de Deus mais perto de você. Deus abençoe, até lá. Essa água está aqui comigo no estado. E aonde quer que você nos acompanhe, dentro aí de uma Igreja Universal, há também um pouco dessa água. Você pode receber uma gota dessa. Aqui na nossa Catedral da Fé, em Florianópolis, às 9h30 da manhã em especial. Nós temos o horário das 7 e depois eu volto às 18 horas, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro. Você vai receber um pouquinho dessa água. Traga uma garrafinha com água e nós vamos colocar uma gota dessa dentro da sua água. Vai ser a gota milagrosa para a cura no seu corpo físico, a sua saúde, a cura na sua alma, você que tem uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade, a libertação que você precisa. E também a restauração da sua família. Porque quantas são as pessoas que sofrem por conta de um ente querido, enfermo, nas drogas, sabe? Você tem feito de tudo que você sabe para poder ajudar, mas você não está obtendo resposta. Nesse domingo, eu faço um desafio com você. Independente da sua religião, do seu problema, se você quer ver o poder de Deus na sua vida, o que você tem a perder? O que você tem a perder estando conosco nesse domingo agora? Eu duvido que você vai sair do mesmo jeito que você chegou. Você vai sair curado, você vai sair livre. E a prova disso são os resultados que você acompanha agora. Selma, fala pra gente um pouco da sua experiência com o poder de Deus através do tratamento com a água. Sim, o milagre aconteceu na vida da minha mãe, uma senhora de 98 anos, sempre foi muito ativa, não tinha nenhum tipo de doença, não tomava nenhum medicamento, nem essas doenças de pessoas de idade que são naturais, como diabetes, colesterol, pressão alta, não, ela não tinha nada, era uma pessoa super saudável. Um dia em casa ela começou do nada a passar mal, e aí foi chamado a ambulância, veio e levou ela para o hospital. Chegando no hospital, ela foi detectada com uma infecção urinária e foi internada para tratar essa infecção. Nesse período, ela pegou uma infecção hospitalar. E aí, tratando essa infecção hospitalar, ela pegou pneumonia. Daí o coração, pulmão, já começou a enfraquecer, não tinha mais condições de respirar sozinha. Daí ela foi levada para a UTI, passou a respirar através do equipamento eletrônico, da respiração eletrônica, e a situação foi só agravando. E aí eu comecei a entrar através da fé, usando a água, tomando a água por ela. E ela continuou na UTI, e o quadro foi piorando, e eu continuei tomando. A distância, porque ela mora em outro estado, mas para Deus não tem distância, e eu cria que Deus ia curar. E aí, com o passar do tempo, ela foi melhorando, recebeu alta.
da UTI e foi para o quarto. E lá no quarto, depois de uns 2, 3 dias, o médico chamou a acompanhante dela e falou, olha, reúne a família, fala com a família, porque a situação dela não é nada boa e eu preciso de uma autorização da família me isentando da responsabilidade. Porque o quadro normal seria, se ela passasse mal, eles teriam que entubar ela. E o médico falou, olha, eu acredito que não vai resolver o problema, porque entubar ela vai ser só colocar ela em um sofrimento e a gente não garante a vida dela. Mas se eu tiver esse documento assinado em minhas mãos, eu vou poder deixar ela por conta da natureza. E se ela tiver que partir, ela vai partir no momento dela. Quando chegou aquela informação para mim, pastor, eu falei, não, esse não é o Deus que eu creio. Aí mais uma vez eu peguei a garrafa com água, fui até o altar da igreja, porque eu já conhecia o caminho, e lá no altar eu coloquei aquela água no altar e eu consagrei a água mais uma vez e falei para Deus, falei, Deus, não é o que eu quero, mas eu não aceito ver a minha mãe nessa situação. Todos os irmãos se reuniram e decidimos assinar esse documento. E o documento, uma vez assinado na mão do médico, eu falei, Deus, se for para o senhor levar ela, o senhor vai levar ela agora. Eu coloco ela no teu altar, eu entrego ela no teu altar e o senhor vai levar agora. Se o senhor não for levar ela agora, se não é a hora dela, então o senhor vai tirar ela desse hospital e ela vai ir para casa. E aí o médico chegou e falou, olha, há uma possibilidade dela ir para casa. Após essa oração, após a consagração ter entregado no altar, o médico veio e disse, olha, há uma possibilidade dela ir para casa. Porém, ela não vai na condição que ela veio. Ela vai na cadeira de roda, ela vai ficar dependente de cuidado, vai ter que usar fralda. Enfim, falou um monte de coisa. E eu falei, não, Deus não faz nada pela metade. E ela precisou ir para o quarto e ficou amarrada, porque ela é muito agitada. E aí ela queria tirar o acesso, enfim. E aí eu passei a tomar aquela água, pastor. Eu tomava um gole por mim, um gole por ela. Eu dizia, meu Deus, essa água vai entrar dentro da minha mãe. E a vida que há no Senhor vai entrar dentro dela. E aí passou-se 1 dia, 2 dias, já começou a vir a melhora. 1 semana depois ela recebeu alta. Minha mãe foi para casa. Hoje a minha mãe não respira naturalmente, continua sem nenhum medicamento, com a saúde perfeita. E graças a Deus, tem até foto que confirma isso, ela trabalhando naquilo que ela gosta de fazer. Então assim, para a honra e glória de Jesus, foi um verdadeiro milagre. E o que a senhora tem a dizer para essa pessoa que está acompanhando essa programação, sofrendo ao ver um ente querido diante de um quadro clínico também aos olhos humanos irreversível? Pastor, eu diria para essa pessoa fazer o que eu fiz. Minha mãe estava em outro estado, a saúde dela não, a idade dela não colaborava, mas para a fé não tem limite. E eu sei o caminho, que é o altar, e a água é esse ponto de contato entre a gente e o altar. Usando a fé, se ela fizer o que eu fiz, assim como Deus operou na minha vida, vai operar na vida dela também, não tenho dúvida disso. Seu Pedro, conta pra gente qual milagre o senhor obteve por meio do uso da água. Bom, minha mãe foi diagnosticada com leucemia e ela tem uma senhora já de 68 anos e todo esse caso realmente leva um trabalho mais árduo para a cura, né? E realmente foi um choque para nossa família porque a gente não esperava, né? E no momento em que a gente viu o laudo médico que dava total perda, né, da pessoa, a gente começou a fazer um propósito com Deus, né? Ela encontrou, na verdade, posteriormente a isso, um tratamento digno, vamos dizer assim, porque o meu pensamento e a minha oração sempre foi para que houvesse a cura de todas as formas, mas que Deus usasse os profissionais de saúde para que pudesse realmente ter um tratamento adequado para ela. E assim foi, né? Ela teve um tratamento de primeiro mundo, fez todo o tratamento e a gente usou, juntamente com o tratamento médico, a gente usou a água, né? Então a gente consagrava a água todas as reuniões de domingo, eu levava para ela a água e assim ela foi gradativamente sendo curada, né? No processo de cura, né? E aí, mas foi um trabalho, assim, a gente pensa, fica imaginando, né? Parece que durou anos, assim, né? E hoje, graças a Deus, ela está curada, né? Ela não tem mais nenhum resquício da doença. Inclusive depois a gente estava se preparando para fazer a doação, né? O médico falou para ela assim, não, depois do tratamento a senhora ainda vai ter que receber uma doação de medula óssea, tal, porque a sua medula foi afetada, tal. Enfim, quando chegou ela fez o exame para verificar, para se preparar para a doação. O médico chegou para ele e falou assim, olha, isso acontece em 1 em 1 milhão, né? A sua medula foi restaurada. Então a senhora tem uma medula nova. Eu não sei
o que lhe dizer, a ciência já viu isso, mas isso acontece em 1 em 1 milhão de casos. E ela hoje está curada, graças a Deus. Né? Então o senhor viu ali que realmente foi a mão de Deus na vida dela? Com certeza, né? Na vida dela, na vida dos profissionais, nossa, foi maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a Deus. O milagre aconteceu? Com certeza. Manda um recado para quem está em casa agora sofrendo com alguma doença, problema de saúde. Tem jeito também para elas? Com certeza, independente do seu problema, use a fé, acredite que você vai conseguir a cura, assim como minha mãe conseguiu, você vai conseguir também. Haja fé, não perca tempo. Valeu a pena? Valeu, com certeza. Todos os domingos, na Igreja Universal. Essa água que foi tirada do Templo de Salomão. Ali, meu Deus, quantos milagres que já aconteceram e que vem acontecer agora para a tua glória. Eu uso a água para a cura, né, para me abençoar no dia a dia. Eu levo ela, tomo todos os dias, né, conforme assim a orientação, e eu tenho sido abençoado. A água representa o Espírito Santo, porque cada partícula dela sendo consagrada é o poder de Deus. Assim eu creio. Né? Eu teve um domingo, já faz um mês atrás, eu estava assim, doente, enfim, né? E tomei a água e eu fui abençoada, né? Fiquei curada, lógico, foi água, foi através da minha fé, mas ela me abençoou. Então, eu creio que essa água vindo lá do Templo de Salomão vai abençoar muito. E as pessoas que aqui chegarem, que vierem, né, trazer uma garrafinha e receber, vão sair bem abençoadas. Todas as enfermidades físicas e espirituais. Participe do Domingo com a Água dos Maiores Milagres do Poço do Templo de Salomão, às 7, 9h30 e 18h. Eu tenho a minha fé e convicção que a pessoa sempre vai ter um resultado positivo em Deus. Você que está em casa, que acha que não tem solução, que não tem jeito, eu cheguei assim... E hoje eu estou totalmente curada, eu tive depressão, enfim, angústia, tentei suicídio. E eu vim numa reunião dessa, eu vim pronta para ouvir a palavra, né, o que Deus queria. E hoje estou aqui, estou firme, estou forte, e para a honra e glória do Senhor Jesus. Então eu convido, vem, você não vai se arrepender. O propósito para os maiores milagres em todos os templos da Universal. A oportunidade para você. Essa água, eu creio que vai ser um milagre na sua família, na sua vida. Então traga uma garrafinha de água e você vai receber uma gota para que seja os maiores milagres na sua vida. A água tirada direto aqui do poço do Templo de Salomão, agora aqui em Santa Catarina, abençoando a todos que chegaram ao Universal nesse domingo. Vamos fazer oração? Vamos agora abençoar a água e eu vou orar também em seu favor. Vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo essa água para que seja a água dos maiores milagres. Oro em favor do doente, daqueles que se encontram hospitalizados, acamados, daqueles que estão enfrentando um problema sério. Há pessoas com vício e querem se libertar. Há famílias dizimadas pelas brigas, mágoas, drogas. Vá ao encontro e une essa família. Que haja paz nessa casa, paz nesse lar. Eu abençoo a água, como também a todo o estado de Santa Catarina. Sejam todos abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus é a oportunidade que você tem. Nesse domingo eu vou te aguardar aqui na nossa Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro de Florianópolis. Às 9h30 da manhã em especial, ou às 7h, como também às 18h no cair da tarde. Seja bem-vindo, não só aqui na Catedral, mas em todos os templos da Universal espalhados em Santa Catarina. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até lá.